Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu queria trazer algumas reflexões sobre a soberba, a arrogância, o orgulho, a prepotência. Porque eu tenho visto nas redes sociais algumas situações de pessoas, sim, pessoas públicas, que eu acho até curioso, né? Que são pessoas que antigamente eram de um jeito e depois, por dinheiro e poder, elas mudaram completamente. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Tem pessoas que às vezes elas têm uma natureza humilde, são boas, são até generosas. E essas pessoas, quando elas mudam suas condições, conseguem ganhar muito dinheiro e muito poder, essas pessoas mudam da água para o vinho. Se tornam pessoas soberbas, prepotentes, arrogantes, acima da lei, acima do bem e do mal. E algumas vão até mais além, se achando deuses. Isso é muito comum na história da humanidade. Por exemplo, se você pegar os imperadores romanos, às vezes o cara era até um cara mais humilde antes de ascender o poder. Depois que o cara ascendia o poder, ele virava um César, um ser divino, um deus. E fazia tudo que era tipo de loucuras ou atrocidades. Então fica essa questão no ar, né? Será que o poder também adoece a gente mentalmente? Lembra que eu fiz um vídeo sobre saúde mental? Em alguns casos eu acho que sim. Eu acho que a pessoa, quando ela atinge muito poder, ela também adoece. Tem até uma frase que diz assim: você quer conhecer alguém como essa pessoa é de verdade? Dá poder para essa pessoa. Porque quando a pessoa tem poder, ela muda completamente. Eu vou dar um exemplo aqui mais explícito para vocês, tá bom? Eu tava vendo essa treta aí da piada do Léo Lins, né? Eu já emiti minha opinião no outro canal, tudo, né? Porque eu tenho um canal de humor também. E aí eu vi uma tretinha que o Danilo Gentili teve com outro humorista. Eu acho que é Vitor Camejo, se não estou enganado. É um cara que já trabalhou para ele, já foi roteirista dele. E o Danilo fez um vídeo detonando o cara, inclusive mentindo, né, sobre o cara provou que ele estava mentindo. E o Danilo extremamente arrogante e prepotente. Por essa defesa que o Danilo fez, do Léo Lins, da piada lá racista, várias pessoas começaram a resgatar coisas do Danilo Gentili, coisas que nem eu sabia. Eu não sou tiete de artista, então tem coisas que eu não sei. Resgataram aí que teve uma vez que o Danilo foi processado porque ele fez uma piada racista, a uma pessoa afrodescendente se ofendeu, e ele falou assim para a pessoa: quantas bananas você quer para largar isso aí de lado? Aí vem essa questão que eu estou falando para vocês. Será que só porque a pessoa é poderosa, a pessoa pode fazer tudo? Está acima da lei, do bem e do mal? Inclusive ele não foi condenado por isso, ele foi absolvido. Quer dizer então que uma pessoa que era humilde, que perdeu tudo, né? Ele sempre fala nas entrevistas, teve um especial do Cabrini também, que ele falou que teve uma fase difícil, que nem eu estava numa fase difícil, perdeu tudo, né? Teve óbitos na família, mas ele conseguiu se reerguer. Participou do CQC, depois o canal dele bombou, ele tem milhões de seguidores no Brasil todo. Mas será que todo esse poder quer dizer que a pessoa pode fazer tudo? Porque esse Vitor Camejo falou que ele foi condenado uma vez no processo, eu não sei se é da Maria do Rosário, a 1 ano de detenção, mas aí o juiz reverteu a pena para serviço comunitário e multa, que é muito comum, né? Nesses casos eles reverterem em vez de prisão. A multa acho que era no máximo R$10.000, para uma pessoa com o poder financeiro dele, é um cafezinho, não é nada, R$10.000. R$10.000 acho que é menos do que ele gastou quando ele comprou carne de ouro no programa só para confrontar o Padre Júlio. Aí fica essa pergunta: será que o Danilo, antes de ser famoso, ele era esse mesmo cara? Que só porque tem todo esse poder financeiro, milhões de seguidores, ele está acima do bem e do mal? Pode fazer uma piada, por exemplo, mais pesada que ofenda alguém, e se alguém se sentir ofendido ele oferecer banana? Porque sabe que se for processado não vai dar em nada, vai ser só dar um dinheiro de um cafezinho para a pessoa e pronto? É uma questão interessante. Agora, não só o Danilo, né? Claro, também não quero ficar falando mal dele aqui no meu canal. Se bem que eu tenho seguidores aqui no meu canal, no grupo. Tem até um amigo que já veio aqui em casa algumas vezes, né? Que é seguidor do meu canal. Que ele já conheceu ele pessoalmente, entendeu? Por causa do trabalho dele. Ele trabalhava no hospital particular. E falou que o Danilo não é essa pessoa humildezinha, não. É só uma imagem que ele constrói. Que, na verdade, quem conhece ele sabe que ele não é uma pessoa nem agradável sequer, tá? Mas, enfim, não quero ficar falando dele no meu canal. Eu estava observando outras pessoas nessas tretinhas. Começou lá com o Léo Lins, tá? Essas tretinhas do YouTube. Algumas pessoas que perderam completamente a dignidade, sabe, até o senso de gratidão, por causa do bendito poder. São pessoas que querem ter esse poder, só que no caso o poder político. Por exemplo, tem alguns ex-MBL, eu não vou nem citar o nome até para evitar processo no meu canal, que eram pessoas que faziam parte do MBL, lembrando que eu não gosto do MBL, tá? Só estou citando o caso, estavam junto com o movimento, quando o MBL se opôs ao Bolsonaro, estavam junto com o MBL, xingando o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro era isso, que o Bolsonaro era aquilo, que o Bolsonaro era corrupto. E aí depois elas se aproximaram de novo do Bolsonaro para tentar ganhar as eleições. Porque elas viram que, independente do Bolsonaro ser um bosta, tem um grande público no Brasil que vota nele, né? Não sei porquê, talvez se identifique com as escrotices dele, mas
o cara ganha voto. Então eles voltaram a se aproximar do Bolsonaro, e ontem eles passaram o dia inteiro atacando o MBL. Sendo que se não fosse o MBL, essas pessoas não seriam nem sequer conhecidas. Ou seja, literalmente aquele ditado, é cuspindo no prato que comeu. Aí eu pergunto, será que vale tudo isso só por dinheiro e poder? Para tentar ganhar voto, para chegar lá em Brasília e ficar mamando nas tetas do Estado? Será que o amor ao dinheiro e ao poder é tão mais forte do que coleguismo, gratidão, respeito, essas coisas? Ao ponto das pessoas atacarem quem sempre ajudou elas e estava do lado delas? Consideravam até parte da mesma família? Eu não mudaria minhas posições por ganância. Eu até votei sim no Bolsonaro, todo mundo sabe, mas depois eu já me afastei do bolsonarismo logo no primeiro ano do governo dele, porque o cara traiu todo mundo. Não por ambição, não porque eu vou ganhar voto, não porque eu tenho que... Não, porque realmente quem mudou de campanha para eleito foi o Bolsonaro. Agora esse pessoal não. Eles se afastaram do Bolsonaro pelo mesmo motivo que eu e depois se reaproximaram dele só para tentar ganhar votos. Tem um até, que eu não vou citar o nome, mas o rapaz era homossexual e deixou de ser homossexual, porque ele sabe que aquele grupo de bolsonaristas, a maioria são evangélicos, e evangélico é extremamente homofóbico. Então o cara até muda a sua sexualidade, né, entre aspas, né, se é que mudou mesmo, só para poder ser aceito por aquele grupo. E é um grupo que não gosta dele. Ou seja, para que eu vou querer, se eu for um homossexual, para que eu vou querer entrar num grupo que odeia homossexuais? Só para ganhar voto, dinheiro, poder, ganância? Eu acho isso muito doentio, pessoal, sabe? Chega a ser até uma enfermidade mental, na minha opinião, entendeu? E canalice também, né? O mesmo aconteceu com o Sérgio Moro. O Moro saiu do governo, falou que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Depois ele tentou ser candidato a presidente, em tudo que entrevista que ele dava, ele metia o pau no Bolsonaro, falava que o Bolsonaro era corrupto, que os filhos do Bolsonaro eram corruptos. Não teve uma pessoa sequer que foi presa por corrupção. Tudo que programa que ele só falava isso. Corrupção. Depois que ele viu que não ia ter chance nenhuma de ganhar voto, o que ele fez? Se candidatou a senador, apoiando quem? Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro que ele foi em vários programas, foi no Pânico, foi no SBT, foi no Roda Viva, o mesmo Bolsonaro que ele falava que era corrupto. Tudo isso só para ganhar dinheiro e poder? A pessoa perde toda a sua dignidade, coloca toda a sua trajetória na lama, só por isso? O cara até um tempo atrás era um juiz herói. Até eu gostava do Moro. Falava, pô, esse cara é foda, ele tá botando os corruptos de colarinho branco na cadeia. Depois o cara se vende a um papel tão baixo, sabe, de virar um capacho do Bolsonaro, só para tentar ganhar voto, para ganhar dinheiro e poder. Vocês estão entendendo? Aí, pessoal, eu me lembrei de um versículo da Bíblia, que é 1 Timóteo 6,20, que fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu vejo essas pessoas com esses comportamentos, eu fico pensando, será que vale tudo por dinheiro? Esse versículo da Bíblia, na minha opinião, é um dos mais sábios da Bíblia, porque ele reflete tudo isso que a gente vê em pastores evangélicos. Olha, por exemplo, o Edir Macedo, Malafaia. Quando o Lula era presidente, eles estavam lá puxando o saco do Lula o tempo todo. A Dilma também. Depois que a Dilma caiu, viraram bolsonaristas. Olha o Ratinho, por exemplo, aquele apresentador. O Ratinho, quando a Dilma estava no segundo mandato dela ainda, como presidente, antes dela ser empichada, ele chegou até lá em Brasília visitar ela. O Ratinho era assim com a Dilma, vivia puxando o saco da Dilma. Depois que a Dilma foi empichada, teve aquilo tudo e Bolsonaro chegou ao poder, virou um bolsonarista de carteirinha. Ele tem até vídeo dele andando de iate lá com o Bolsonaro, lá no Paraná, ou Santa Catarina, sei lá onde. Tudo isso por dinheiro. Até o filho dele parece que virou governador, né? E a família dele, por coincidência, né, gente, teve uma dívida com o Estado perdoada, uma dívida milionária, né? Deve ser só coincidência. Será que então, pessoal, que essas pessoas, elas não conseguem mais viver sem dinheiro? Essa é a questão final que eu vou trazer aqui no vídeo, porque quando uma pessoa é pobre e ela fica rica, tem um fator até psicológico, né, que a pessoa morre de medo de voltar a ser pobre. Isso é até psicológico. Tem gente aí que ficou rica, que a pessoa não suporta nem perder um centavinho. A pessoa faz o que for para ganhar dinheiro e não perder. Se a pessoa vê que está caindo, ela até se prostitui, se for necessário, para não voltar àquela vida de pobre. Porque a pessoa sabe que chegou a um nível de popularidade e poder que depois é irreversível. Se a pessoa chegou num nível tão alto, depois se ela voltar a ser pobre, ela vai ter uma série de problemas. Além das dificuldades, né, de perder o luxo, o conforto, o ego inflamado por tanta gente puxando o saco. A pessoa pode ter também outros tipos de problemas. Por exemplo, imagina se um Danilo, por exemplo, se ele é mandado embora do SBT, perde o seu alto salário, seus patrocinadores, um exemplo hipotético, tá, pessoal? E aí ele tem que sair do condomínio chique onde ele mora, do prédio chique onde ele mora, com segurança privada, e tem que morar num bairro mais simples. Vocês acham que ele conseguiria morar, por exemplo, numa zona leste de São Paulo? Na Itaquera, por exemplo? Itaim Bibi?
Eu acho que não, porque algumas coisas que ele falou já foram tão, como é que eu vou dizer? Eu vou dizer pesadas, tá? Que ele fez algumas piadas, algumas defesas que realmente, se ele for parar numa quebrada, ele está perdido. Porque até as posições políticas dele, né, sempre foram contra, né, essas minorias. Então, se ele tivesse que morar, por exemplo, num bairro mais humilde, seria terrível uma pessoa dessa. Então, a pessoa era pobre, chegou a um estágio de poder e fama tão grande que é irreversível. Se a pessoa cair, essa pessoa está perdida. Então, por isso que essas pessoas elas fazem de tudo para se manter no poder e para se manter ganhando dinheiro. Eu, por exemplo, sou pobre. Quem já veio aqui em casa sabe que minha casinha é pobre, cheia de problemas e tudo mais. Eu moro em qualquer bairro. Sempre vou nas quebradas visitar os amigos quando eu posso. Agora eu não vou mais porque eu estou enfermo das pernas, né? Mas sempre ia, não tem nenhum problema. Já fui até reconhecido 3 vezes já por causa do meu canal no YouTube. Não esse, o outro canal que é maior. Para mim não tem nenhum problema. Agora, será que essas pessoas teriam essa mesma, como é que eu vou dizer, confortabilidade? Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo assim dessa forma, tá? Com esse versículo de Timóteo, porque isso aí é uma das coisas mais sábias, né, que tem na Bíblia, na minha opinião. E pena que os pastores não falam sobre isso, eles não orientam seus fiéis sobre isso. Porque a pessoa querer ter uma vida melhor é um direito de todo mundo. Ninguém gosta de pobreza. Todo mundo quer ter um carrinho, quer ter uma casa, quer ter um empreguinho bom, isso é perfeitamente normal. Agora, pessoas que são muito ambiciosas e adquirem muito poder, elas adoecem. Elas acham que podem fazer tudo, estão acima do bem e do mal. Ah, eu sou milionário, se eu for processado eu pago uns 10 mil reais de multa, 10 mil reais não paga nem meu uísque. Pago 10 mil reais de multa e pronto. Então a pessoa acaba adoecendo. Eu não vou nem falar de perda de salvação, porque eu não acredito em salvação, mas a pessoa pode ir à perdição por causa disso. Porque quanto mais alto se sobe, maior pode ser também a queda. E por isso que essas pessoas, quando elas chegam num certo patamar, elas fazem de tudo para não retroceder mais. Tá bom? Então tá aí, galerinha, só um videozinho para reflexão. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, que isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.